Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença do Senhor Jesus aqui essa noite, levante comigo a sua mão e diga glória a Jesus. Eu prometo a todos que serei sucinto. O nosso horário já está um tanto avançado, mas eu sei que você esta noite fez o propósito de não sair daqui sem ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu quero pedir àqueles que puderem abrir as suas Bíblias, os que têm algum tipo de iluminação ao seu alcance. Você vai abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. E nós vamos ler os versículos de 9 a 11. E deixa eu fazer uma pergunta. Quantos acreditam que enquanto a palavra de Deus é ministrada, Jesus pode curar a tua doença? Quantos acreditam que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí onde você está? Aleluia! Eu também creio. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui para adorar Jesus. Nós estamos aqui para exaltar Jesus. Nosso amigo pastor Gilmar Santos não pôde chegar aqui, foi impedido por questões de transporte, e nós compreendemos muito bem. Ele é um ser humano limitado como qualquer um de nós, mas nós temos uma notícia boa, e que você já sabe. Quando chegou o primeiro crente neste culto aqui essa noite, chegou também o pastor dos pastores. O nome dele é Jesus, e ele está aqui esta noite recebendo o teu louvor, a tua adoração, a tua exaltação, a glorificação da tua alma e do teu ser. Aleluia! E ele não foi embora, ele continua aqui, ele continua recebendo louvor de todos que o invocam de todo o coração. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz assim o texto sagrado: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer glória a Jesus? Diga comigo, o Cristo sem igual. Mais forte, mais forte. Se você crê que o nosso Cristo é o Cristo sem igual, diga comigo, diga após mim: o Cristo sem igual. É bem verdade que nós poderíamos aqui estar enfatizando alguns personagens que a história humana coloca no topo, coloca no clímax daqueles que de fato fizeram grandes realizações, instituíram reinos, fundaram religiões, construíram impérios e mudaram o curso do sistema político na sua época, fizeram realizações tremendas, e ainda hoje a história se lembra deles. Poderíamos aqui citar, por exemplo, grandes imperadores como os faraós e os Herodes. Poderíamos citar grandes reis dos hebreus como Davi e como Salomão. Poderíamos citar aqui grandes políticos da história como César e Nero. Poderíamos citar aqui grandes religiosos como Buda e Confúcio. Poderíamos citar aqui grandes líderes políticos, grandes nomes da medicina, da sociologia e da história universal. Mas quando o povo de Deus se reúne para uma cruzada evangelística, quando o povo de Deus se reúne em uma multidão como
esta noite aqui se encontra o primeiro nome que vem à nossa mente, senhores. O primeiro personagem que vem à nossa mente não é um político, não é um historiador, não é um simples líder religioso da humanidade, não é simplesmente um nome qualquer da história. O primeiro nome que vem à nossa mente, sem nenhuma dúvida, é o nome Santo. Daquele que criou os céus, daquele que criou a terra, daquele que morreu na cruz, daquele que ressuscitou, daquele que está nos céus, daquele que está exaltado, glorificado no trono eterno e virá outra vez. Só quem sabe o nome dele, pronuncia aí pelo menos 3, 4 ou 5 vezes. Só quem sabe o nome dele, diga: Jesus, 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 Jesus. O Cristo sem igual é o Cristo em quem esta igreja crê. O mundo da atualidade está enfatizando muitos tipos de Cristos. Nós temos, por exemplo, hoje o Cristo da mídia, o Cristo dos falsos profetas. Ouve-se falar no Cristo da nova era, um tal Senhor Maitreya, que muita gente que acredita no New Age está esperando. Fala-se também do Cristo gnóstico, fala-se ainda do Cristo cósmico, fala-se ainda de um Cristo ilusório. Ouve-se comentários acerca de um Cristo sensual, um Cristo do entretenimento, um Cristo polígamo, um Cristo sem cruz, um Cristo das artes, um Cristo que inspira somente os políticos, o Cristo de Roma, o Cristo revolucionário, o Cristo do islamismo, o Cristo das artes, o Cristo da filosofia e o Cristo da teologia liberal. Mas esta noite eu conclamo você para exaltar o Cristo que nunca perdeu uma batalha, o Cristo sem igual, é o Cristo de Deus, é o Cristo da Bíblia, é o Cristo dos profetas, é o Cristo dos patriarcas, é o Cristo dos apóstolos, é o Cristo da igreja, é o Cristo que salva, é o Cristo que transforma, é o Cristo que liberta, é o Cristo que perdoa, é o Cristo que dá vida, é o Cristo que levanta, é o Cristo que unge, é o Cristo que dá vida, é o Cristo que te cura, é o Cristo que te ama, é o Cristo que te ouve, é o Cristo que te escuta, é o Cristo que ouve as tuas orações, o Cristo da Bíblia, o Cristo de Deus, o Cristo do céu, o Cristo que vive pelos séculos dos séculos. O nome dele é Jesus. E só quem sente a presença dele aqui, levante a sua mão e exalte-o, porque ele está aqui. Nós sentimos a sua presença, nós sentimos o seu calor, porque ele está vivo. Ele está vivo. E porque ele está vivo, ele salva. E porque ele está vivo, ele cura. E porque ele está vivo, ele transforma. E porque ele está vivo, ele liberta. E porque ele está vivo, ele resolve os problemas insolúveis. E porque ele está vivo, as causas impossíveis podem ser colocadas na mão dele. E enquanto eu falo sobre este Cristo aqui esta noite, eu convido você para, em um gesto de fé, em um gesto de fé, em uma atitude de fé. Não é inovação, não é mais um movimento, não, senhores, é apenas um gesto de fé. Coloque nas mãos dele agora aquele problema que o teu médico ainda não pode resolver, que o teu amigo mais chegado ainda não pode resolver, que o teu líder espiritual talvez ainda nem sabe. Eu convido você, eu desafio você nesta noite, na cruzada Santa Inês para Cristo. Eu convido você a colocar também agora os teus problemas nas mãos deste Cristo Todo-Poderoso, este Cristo que está nos céus, mas estar aqui também, em um gesto de fé. Abra sua mão assim, em um gesto de fé.
Abra sua mão. É apenas um gesto de fé, é um símbolo, é uma atitude de fé. Abra sua mão e mentalmente agora coloque aí pela fé este problema e apresente para Ele agora. Está aí, Jesus, está aí, Jesus. Tu estás vendo, Jesus. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Eu não tenho, Senhor, mas Tu tens o poder para resolver. Nós somos pequenos, ó Cristo, mas Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande, e todo o poder, Senhor, Te foi dado nos céus e na terra. E quantos podem glorificar este Cristo vivo? Levante a sua mão comigo e exalte-o, porque Ele está aqui essa noite. Mas eu lhes prometi falar sobre o Cristo sem igual. E permita-me desenvolver rapidamente um raciocínio bíblico extraído genuinamente da palavra de Deus. Em primeiro lugar, este Cristo sem igual, Ele foi sem igual no seu nascimento. Geralmente uma pessoa nasce, regra geral, por causa da relação entre um homem e uma mulher. É um contato biológico, é um feito extraordinário. Mas quando esse nosso Cristo nasceu, Ele não precisou da relação sexual entre José e Maria. Ele nasceu por obra e graça do Espírito de Deus. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra e graça do Espírito de Deus. É por isso que nós afirmamos: Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus. Como Deus, Ele teve pai e não teve mãe, e como homem, Ele teve mãe, mas não teve pai. Ele nasceu por obra e graça do Espírito de Deus. Ele é sem igual no seu nascimento. Ninguém foi concebido como Ele. Ninguém teve um nascimento tão extraordinário como Ele. Ele nasceu na pobreza, criou-se na obscuridade. Mas quando Ele era ainda recém-nascido, os magos do Oriente foram atraídos para adorar-lhe. Quando Ele era ainda adolescente, Ele confundiu os doutores da época, fazendo e respondendo as mais impressionantes interrogações. E quando Ele era adulto, esse Cristo sem igual subjugou o curso da natureza, andando sobre as águas do mar e mandando que o vento e o mar se acalmassem. E quem viu aquela cena se prostrou diante dele e começou a dizer: que homem é este? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se Isaías fosse convidado para responder, Isaías diria: Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se Jó fosse convidado para responder essa pergunta, o patriarca Jó nos diria: Ele é o Redentor que vive para sempre. Se o apóstolo Pedro fosse convidado para responder esta interrogação, o apóstolo Pedro diria: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se o apóstolo Paulo fosse convidado para responder esta pergunta, o apóstolo Paulo diria: Ele é o cabeça da igreja, Ele é o capitão da nossa salvação, Ele é o Cristo que vive pelos séculos dos séculos, Ele é aquele que tem o nome sobre todo nome. Se o evangelista João fosse convidado para responder esta interrogação, ele nos faz uma apresentação no seu livro, no evangelho que traz o seu nome, e no primeiro capítulo de João: este Jesus é o Verbo divino que existe pelos séculos dos séculos, Ele é o Filho de Deus. No segundo capítulo de João, este Jesus
é o Filho do Homem. No terceiro capítulo de João, ele é o grande mestre. No quarto capítulo de João, ele é o grande ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o médico divino que sabe curar por excelência. No capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é a luz do mundo, e quem lhe segue não anda em trevas. No capítulo 9, ele é aquele que cura até um cego de nascença. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é o rei que veio em nome do Senhor, o Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, que fez a multidão gritar: bendito o que vem em nome do Senhor. No capítulo 13, ele é o servo que se dobra e lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, ele é o grande consolador. No capítulo 15 de João, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, ele é o Cristo sofredor. No capítulo 19, ele é o Cristo crucificado. E no capítulo 20, ele é o Cristo ressuscitado, que vive pelos séculos dos séculos. E no capítulo 21, ele é o restaurador dos arrependidos. É por isso que eu lhes disse essa noite que eu lhes pregaria em rápidos minutos sobre o Cristo sem igual. Mas este mesmo Cristo que a Bíblia não o apresenta como um personagem sem igual na história, ele também foi sem igual no seu ministério. Ninguém teve um ministério tão extraordinário como o ministério de Jesus. O seu ministério durou apenas 3 anos e meio, mas durante o seu ministério ele curou 10 leprosos de uma vez com uma só palavra. Durante o seu ministério, ele amou as pessoas. Durante o seu ministério, ele acolheu os necessitados. Durante o seu ministério, ele ressuscitou os mortos. Durante o seu ministério, ele fez cego enxergar, ele fez o surdo ouvir, ele fez o paralítico andar. Durante o seu ministério, ele deu as maiores aulas de teologia bíblica, ele deu as maiores revelações que um ser humano seria capaz de ouvir. Durante o seu ministério, ele se revelou como Cristo das grandezas, pois ele disse: aqui está quem é maior do que o templo, aqui está quem é maior do que o sábado, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. E querem saber mais? Eu lhes digo esta noite: Jesus é maior do que a própria história. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que todos os profetas. Jesus é maior do que todos os apóstolos. Jesus é maior do que todos os pregadores. Jesus é maior do que todos os líderes. Jesus é maior do que todas as religiões. E porque ele é maior, é que Paulo diz: e lhe recebeu o nome, e lhe foi dado o nome que é sobre todo nome, para que é o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre, se curve todo joelho dos que estão nos céus, os anjos e os remidos que lá já exaltam ao Senhor, todo joelho dos que estão nos céus, na terra, os homens, todos os joelhos dos que estão debaixo da terra, os espíritos em prisão, todos hão de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Tem tanta gente hoje, tem tanta gente nos dias atuais que zomba de Jesus, que zomba dos seguidores de Jesus, que zomba da igreja de Jesus, que menospreza o povo que adora Jesus. Mas prepara-te, ó terra,
grande dia está vindo aí. E neste grande dia, eu já vejo pelos olhos da fé e pela confiança que eu tenho na Bíblia Sagrada, estas nuvens que os nossos olhos veem, elas irão parar por um instante. Este espaço sideral vai receber o Filho de Deus, revestido de poder e grande glória. E onde estiver um Filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, onde tiver um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, este homem e esta mulher irá ouvir o estrugir da trombeta de Deus e o alarido de Cristo Jesus. O alarido não é um grito de pedido de socorro, não. O alarido é um grito de vitória, e só quem pode dar o alarido no dia final é o Cristo que venceu, é o Cristo que venceu, é o Cristo que morreu, mas ressuscitou e está vivo, 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 pelos séculos dos séculos. Aleluia. O Cristo sem igual, a Bíblia diz também que ele foi sem igual no seu caráter. Nunca existiu uma pessoa como Jesus. Jesus teve um caráter sem igual, um caráter ímpar, um caráter incomparável. Ele nunca pecou, ele nunca fez o que era errado. Ele foi a única pessoa que pôde levantar a mão numa multidão muito maior do que essa e pôde gritar em alto e bom som e dizer: quem de vós me acusa de algum pecado? Até hoje a voz dele está ecoando, e nunca se levantou um dedo, e nunca se levantou um homem, um ser humano, para apontar o dedo e dizer: eu te vi pecando, eu te vi errando, eu te vi falhando. Sabe por quê, amigos? Porque Jesus nasceu sem a natureza pecaminosa que todos os homens têm. Porque ele não nasceu simplesmente da geração adâmica. Ele nasceu, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele não tinha o pecado original, porque ele não nasceu da raça caída de Adão. Ele não tinha o pecado atual, porque ele nunca fez o que era errado. Ele não tinha o pecado de omissão, porque nunca deixou de fazer o que era certo. E porque ele é santo, é que ele pode santificar. E porque ele é santo, é que ele pode salvar. O Cristo sem igual continua santo. Diga comigo: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Aleluia, ele é santo. Oh, meus irmãos, ele é tão santo, ele é tão santo, que João teve uma visão no Apocalipse, e no capítulo 5 ele dizia: e eu chorava muito, porque nem no céu e nem na terra apareceu um que pudesse abrir o livro com os seus 7 selos e desatar os selos. E eu chorava muito, porque nem no céu e nem na terra foi encontrado alguém que fosse digno. Mas João diz que um dos anciãos, um dos 24 anciãos que existem no céu, olhou para ele e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Eis aqui, ele morreu como um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas será exaltado e glorificado como o leão da tribo de Judá, o invencível, aquele que nunca perde, aquele que nunca foge, aquele que não te deixa só, aquele que não te deixa lutando sozinho. Clame por ele todas as vezes que você precisar, chame o nome dele, e a bênção virá ao teu encontro para a glória de Deus. Eu quero encerrar dizendo que o Cristo sem igual também foi sem igual na sua sabedoria,
foi sem igual na sua morte e ressurreição, foi sem igual na sua grandeza e poder, e Ele continua sendo o Cristo sem igual. Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e há de ser para todo sempre. Em João no capítulo 10, versículos 27 a 30, o Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse Cristo sem igual está aqui essa noite. Ele é sem igual para salvar, sem igual para perdoar, sem igual para libertar, sem igual para amar, sem igual para acolher, sem igual para dar consolação, sem igual para fazer milagres, e Ele é sem igual para dar a vida eterna. Os que estão assentados, coloquem-se de pé nesse momento, na presença do Deus Todo-Poderoso. Diga comigo: Cristo sem igual é o meu Deus, é o meu Senhor, é o Deus da minha vida, é o meu Redentor, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aleluia. Eu quero contar uma pequena história, e você já está em pé. Escute um momentinho só, não saia agora, não saia ainda. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E quando a Bíblia diz que Ele está acima de todo nome, Ele está acima, Ele se nomeia acima de todas as autoridades, tanto do céu como da terra. Ele se nomeia acima de todos os nomes que se podem nomear no universo. Pense num nome bem grande, pense num nome bem forte, pense num nome bem poderoso. Pense na pessoa mais extraordinária que poderia existir no planeta Terra. Pensou? Agora pense comigo: Jesus é maior do que essa pessoa. O nome de Jesus é maior do que este nome. O nome de Jesus é maior do que aquele que alguém pôde imaginar. O nome de Jesus é maior. E porque o nome de Jesus é maior, Ele pode te curar. E porque o nome de Jesus é maior, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E porque o nome de Jesus é maior, Ele pode libertar você das drogas. E porque o nome de Jesus é maior, Ele pode expulsar todos os demônios que perturbam a tua vida. E eu gostaria de pedir agora aos obreiros que abrissem um corredor aqui à nossa esquerda, do lado aqui da mesa de som, dessa barraca da mesa de som. Um corredor aqui à esquerda e outro corredor aqui à direita, para facilitar o trabalho daqueles que virão à frente para receber a oração nesse momento. Os obreiros podem colaborar, os conselheiros, o obreiro de qualquer ministério pode fazer isso. Ajude como você puder. Nesse momento eu quero contar uma pequena história e quero convidar uma pessoa que deseja nesta noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que deseja experimentar na sua vida o poder deste Cristo sem igual. Basta dois corredores, irmãos, um à direita e outro à esquerda. Basta dois corredores. Agora presta atenção aqui, eu já vou encerrar. Escute essa história. Aconteceu comigo, eu presenciei. Preste bem atenção. Eram 3 horas da manhã. Nós ainda trabalhávamos na cidade de São Luís, precisamente no bairro da Cidade Operária. O nosso telefone tocou e eu fui para atender. Quando o meu celular tocou, eu atendi. Era um membro da nossa igreja, um auxiliar, um cooperador, e ele dizia para mim: pastor Raifran, será que você pode vir aqui agora, na rua tal? Nós estamos aqui no bairro tal, e ficava nas proximidades da nossa igreja. Ele disse: eu estou aqui desde 11 horas, depois do culto, às 11 horas nós chegamos aqui, e estamos com um problema grave, estamos com um problema sério, e ainda não conseguimos resolver. Ele me contou rapidamente, e eu entendi que se tratava realmente de um problema sério. Eu chamei um irmão de Açailândia, que estava hospedado em nossa casa. Aquele irmão foi comigo. Eu acordei a minha esposa, e eu disse para minha esposa onde eu precisava ir. Chamava-se Jardim da
das Palmeiras, e eu fui naquele lugar. Eram 3 horas da manhã, quando eu subi naquela casa. Quando eu entrei, alguém já estava ali nos esperando, e disseram-me: é aqui no primeiro piso, é aqui no primeiro andar. E quando nós entramos, irmãos, nós nos deparamos com uma situação triste. Um rapaz de 20 anos de idade, o nome dele era Sandro. Ele estava amarrado as mãos e os pés, ele estava amarrado em uma cama de madeira. As pernas da cama eram daquela madeira bem preparada, bem forte, e um senhor, um cidadão bem forte, musculoso, segurava aquele rapaz, porque ele já havia quebrado quase todas as coisas dentro de casa. Ele estava possesso com uma legião maligna já há alguns dias, e de vez em quando ele fazia um estrago dentro de casa. Naquele momento, como nós somos tomados de surpresa, eu olhei para o irmão que estava comigo, eu dei um sinal para ele, olhei para o irmão que havia me chamado, eles já haviam cantado, eles já haviam orado, e eu disse: Senhor, o que vamos fazer agora? Eu orei em espírito, eu fiz um pedido ao Senhor naquele instante, e sabe qual foi a orientação que o Espírito Santo nos deu? A única orientação que eu recebi naquele instante: o Senhor nos orientou, o Espírito de Deus nos orientou para fazermos, pastores, a pronúncia do nome que está acima de todo nome. E simplesmente, pastor Ciclai, eu comecei a dizer: Jesus, Jesus. Era de madrugada, a gente não podia gritar, a gente não podia falar alto, irmãos, a gente tinha que falar bem baixinho, irmão Machado. E eu comecei a dizer: Jesus, Jesus. O irmão que tinha ido comigo entendeu e também começou a dizer: Jesus, Jesus, Jesus. A mãe do rapaz e uma irmã dele que estava do lado também entenderam e começaram a dizer: Jesus, Jesus, Jesus. E o tom da nossa voz foi aumentando, e a glória de Deus foi enchendo aquele quarto, e eu senti a presença do Cristo vivo enchendo aquele quarto, como que uma nuvem de glória que tomou conta daquele ambiente. Então eu disse para o homem que segurava o rapaz: pode desatar o rapaz, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Ele olhou para mim duvidando, ele olhou para a mãe do rapaz como que dizendo: como é que nós vamos fazer? Ele não estava acreditando, irmão Elias, ele não estava crendo. Eu disse: pode desatar o rapaz, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Estendemos as mãos, oramos uns 5 minutos, ministramos a palavra do Deus vivo, e na autoridade do nome de Jesus, o jovem ficou liberto para a glória de Deus. Aceitou a Jesus como Salvador, sua mãe aceitou a Jesus, sua irmã aceitou a Jesus. E quando nós saímos de lá, ele congregava-se em nossa igreja, irmão Elcio, com a gravatinha no pescoço, com a Bíblia debaixo do braço, cheio do Espírito Santo, exaltando o Cristo vivo, que vive pelos séculos dos séculos. E deixa agora eu fazer uma pergunta: quem já experimentou algum tipo de milagre deste Cristo sem igual? Quem já viu ele curar? Levante a mão. Quem já viu ele salvar? Levante a mão. Quem já viu ele fazer milagre na tua casa e na tua família? Levante a sua mão aí e dê 1 minuto de glória para o Senhor Jesus. 1 minuto de glória para o Senhor Jesus. 1 minuto de adoração. 1 minuto de exaltação.